Olá, passando aqui hoje um pouco para falar sobre a história de como eu comecei na hipnose clínica, na terapia de hipnose, como eu comecei a entrar nesse processo de busca pelo conhecimento. Foi lá no início da minha história, aos 22 anos, quando eu procurava de todas as maneiras uma solução para os meus problemas emocionais. Os meus problemas internos, que eu nem sabia que eu tinha problemas emocionais. Eu nem sabia que eu tinha adquirido isso com relacionamento com meus pais. E eu não imaginava que o que eu sentia vinha do seio familiar, que vinha da minha família. No caso, meu pai, ele trabalhava com a indústria de móveis. Ele tinha uma pequena fábrica de móveis, mas era alcoólatra, pessoa honesta, mas alcoólatra. Ele todo dia passava no bar, todo dia ele bebia, todo dia ele, filho de alemão, de mãe alemã, de pai alemão. Inclusive os pais, meus avós, eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial e vieram no Brasil e vieram para cá. Então, assim, quando eu nasci, eu fui o primeiro filho da casa. E o primeiro filho da casa, ele é que recebe a maior carga emocional da família, a maior cobrança. Ele é realmente a pessoa que recebe todas as cobranças. Ele é o responsável quase por tudo. Ele já tem idade para apanhar, já tem idade para... os pais praticam aquilo que eles não sabem, aquilo que eles não sabem como fazer, eles praticam no primeiro filho. A forma de ensinar, de achar que é correta, batendo é correta, espancando é correta, xingando é correta, xingando a mãe do filho é correto, espancando a mãe do filho é correto. E naquele tempo não tinha a lei de Maria da Penha, né? Então ficava mais fácil. Hoje em dia, o pessoal pensa mais para fazer as atrocidades que eles não têm como evitar. Você não tem como evitar o que você sente. O que você sente, você não tem como evitar. Você fica pensando, poxa, mas eu tenho meus problemas. Da onde como surgiu isso? Da onde surgiu essas coisas? Tipo assim, por que eu tenho essa angústia, essa tristeza, esse rancor? Por que eu agrido a minha esposa? Por que eu agrido meu irmão? Por que eu agrido meu inimigo, meu amigo, que não era para ser inimigo? Porque ninguém é inimigo de ninguém, na verdade. Então, assim, as pessoas não sabem, não têm ideia de como é que funciona essa questão toda de... por que as emoções, o emocional da pessoa, ele é destruído já na primeira infância. Ali onde ele nasceu, sem nenhum problema emocional, nada. E as pessoas ficam com aquelas teorias malucas e principalmente ficam enfatizando isso, de que na barriga da mãe o trauma e tal. Pô, se o trauma foi na barriga da mãe é porque a mãe passou trauma, não é verdade? Trauma de onde? Trauma do pai dela, da mãe dela, e passou para a criança, enfim, e para a criança, mas não foi o trauma da barriga da mãe, que isso é X%, não é nem considerado, entendeu? Uma medição de quanto percentual que isso é traumático. É traumático? Pode-se discutir que é traumático, mas na verdade, o trauma maior é o que a criança, quando está sendo construída, sente. Quando ela é colocada para baixo. E elas têm medo de enfrentar isso, e nas terapias elas não têm medo, mas elas têm medo de falar, de verbalizar. Por exemplo, quando eles são tão... Os filhos, eles são tão, assim, digamos, abnegados pelos pais, eles são tão obcecados pelos pais, o conceito da paternidade e da maternidade é tão grande, da mãe e do pai é tão grande, que eles falam respostas sempre do mesmo jeito. Como que era seu pai? Conta a história do seu pai aí, sua profissão do seu pai, a religião do seu pai, como que era a história do seu pai? Ai, meu pai é um homem sério, trabalhador, honesto, deu tudo pra gente, fez tudo que pôde. Tá, essa é a parte boa. Agora conta a parte ruim.
que o seu pai deveria ter feito que não fez? O que o seu pai deveria ter dado que não deu? Qual a parte do amor do seu pai que deveria ter dado e não deu? Então daí eles começam a falar. E aí vem a verdade, né? Por que o pai não foi carinhoso? Mas por quê? Ele não quis ser carinhoso? Não, né? Ele simplesmente já é maltratado, já é angustiado, já é entristecido, depressivo. E os depressivos nem sempre tomam medicamentos. Eles tomam outro tipo de medicamentos, que às vezes é o álcool, que às vezes é a droga, que às vezes é a fuga para a prostituição, ou é, enfim, tem várias fugas do mecanismo do cérebro para poder se livrar da dor interna. Então, assim, é briga de rua, é briga de carro, é discussão, é problemas, é demandas, são brigas infinitas. Problemas com a esposa, com os familiares, não se dão bem com os cunhados. É uma discussão. Então, assim, quando forma uma família, forma uma pandemia. Quando forma uma família, forma uma pandemia. É ali que mora o problema. Então, assim, é preciso falar sobre isso. E aí, a terapia de hipnose clínica com a regressão, ela é a técnica mais adequada. Eu acho que todo terapeuta que não usa a técnica de regressão, ele não vai construir corretamente 100% uma terapia com resultado. Porque é preciso você ir na origem do problema. Tá entendendo? Os problemas, ansiedade, angústia, medo, traumas emocionais, tudo que você acumulou, você tem que resolver isso na origem do problema. Na origem do problema, os problemas estão lá, estão sempre latejando. E qualquer gatilho na forma de dizer, de disparo, né? Alguém vem e faz uma coisa que ofende você, esposa, marido, patrão, amigo, qualquer coisa que dispare dentro de você, um problema, ele dispara aquele gatilho emocional que estava dentro de você, que era silencioso, que antes você não sentia. Compreendeu? Então agora você está sentindo. E já que está sentindo, vamos resolver isso. Vamos direto na fonte do problema. Quando você para de ficar preocupado, bloqueado, estressado, agoniado, você para de ficar assim, na terapia você respira profundamente, você se concentra, você altera o teu mecanismo cerebral e vai buscar as emoções, que você não precisa ficar sabendo e tentando descobrir quais são. Não precisa, porque na terapia aparece normalmente as dores. Aonde que dor, né? Aparece uma dor, a pessoa já apresenta uma angústia. O que essa angústia é? A angústia é um problema de um bloqueio emocional que ele está bloqueado. E ele pode ficar o quê? Depressivo quando ficar adulto ou jovem. Ele pode não querer estudar, não querer enfrentar as coisas, ter medo para ganhar dinheiro, para trabalho. Ele pode se sentir menosprezado, mas só por uma coisa? Não, são várias coisas. São várias emoções para ser tratada numa terapia. E a maioria das pessoas, eu observo isso no Brasil, porque eu não sou formado no Brasil, eu sou formado no México. E eu fui tratado com uma terapia só de 3 horas. E ele disse ainda para mim, meu mestre, se precisar a gente faz 2. Não precisou, tá tudo certo. É tempo demais para você buscar algumas emoções, ou todas as emoções que não são infinitas, são emoções que em forma de teia de aranha, em forma de efeito dominó. Uma emoção, ela é junto com a outra emoção, ela é junta, ela tem fios neurais, ela tem uma circulação neural, o cérebro, que ele busca uma emoção que, se você resolver uma, ele vai baixando as outras automaticamente, vai baixando a angústia, a ansiedade, entendeu? Uma coisa baixa a outra, é preciso você acertar, ser assertivo. E eu recomendo para você fazer você que é terapeuta, ou você quer fazer uma terapia comigo, recomendo que você faça com um profissional que faz isso há 18 anos. Porque eu não sigo regras, eu sigo a regra da solução. A regra de buscar a solução no problema, na raiz do problema, na origem do problema. Aí quando eu descobri isso, eu voltei para o Brasil já totalmente diferente. Não sentia mais raiva nem angústia. Queria falar com meu pai, com a minha mãe, já fui lá, perdoei meu pai,
Já fui lá, olhei minha mãe diferente, já fiquei defensor da minha mãe. Eu já fiquei diferente, já tinha vontade de trabalhar, de fazer coisas, de abrir um consultório, de atender pessoas. Eu queria passar aquilo para as pessoas. Comecei a atender pessoas, comecei fazendo 3, 4 terapias, porque eu achava que não podia resolver tudo numa terapia só. Mas eu fui diminuindo as terapias, 4, depois 3, depois fui fazendo 2, porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender, de se entregar, sabe? Quanto mais dificuldade você tem de se entender, de se integrar, de se entregar, aí você dificulta a terapia. Mas assim, na hipnose você não dificulta porque nós já orientamos você previamente. Antes de você fazer terapia, você é treinado. Quando você vai fazer uma terapia de hipnose conosco, você é treinado. Você paciente, você cliente, é treinado para fazer terapia. Você treina os exercícios antes. Não tem erro. Você treina a indução para fazer antes. Eu treino com você no vídeo. Eu treino com você pessoalmente no consultório. E não tem erro. Eu percebo que está certo. E eu percebo e faço as perguntas. E naturalmente que eu vou saber se está em estado de hipnose ou não. Se não tiver, eu vou continuando a induzir até estar. E depois que já está, aí é um espaço aberto para mim poder trabalhar internamente, emocionalmente, assertivamente, derrubando todas as emoções, transformando tudo que é negativo em positivo. Tudo que é negativo em positivo. Tudo que for negativo eu torno positivo. A pessoa torna positiva. A pessoa torna os sentimentos dela negativos em positivos. Aí quando ela desperta, ela não sente mais aquilo. Compreendeu? Simples. Então eu tenho um método para ajudar você, para passar para você isso. Se você quiser aprender, você pode aprender o jeito do que eu faço todo o método completo para você. E para a pessoa, eu passo todo o método completo para a pessoa. Na terapia é completamente, o exercício é completo e o método é completo. E é eficaz, é tranquilo. E eu sempre digo para a pessoa, online ou presencial, vamos fazer uma terapia. Se não der 100% numa, fazemos uma segunda. E se passar da segunda, daí não, eu vou falar uma coisa para você. Eu prometo, eu devolvo o dinheiro para você. Passo segurança para a pessoa. Só que não precisa devolver dinheiro, né? Se você consegue trabalhar, consegue resolver, para que você vai se preocupar em devolver o dinheiro? Ah, mas por que você fala isso, Robert? Em devolver o dinheiro? Nós estamos começando agora, somos terapeutas sem experiência. A gente vai falar para as pessoas que tem um cara que fala que tem que devolver o dinheiro. Eu acho que você deveria aprender mesmo. E se você está aprendendo a fazer terapia ainda, você não devia cobrar. Vai fazer terapia para as pessoas de graça como eu fiz. Eu fiz mais de 100 terapias de graça, gratuitamente, para pessoas que queriam pagar pouco. Era uma mixaria. Eu falei, não vou lhe cobrar. Entende? E tem pessoas que depois não teve jeito. Elas pagaram, elas queriam pagar. Elas queriam gratificar, porque elas estavam gratas pelo meu trabalho. E meu trabalho é assertivo. Entende? Terapia de hipnose clínica com a regressãozinha, aquilo ali, esse é o... Entendeu? Esse é a cereja do bolo. Esse é o grande macete. É isso que vocês têm que prestar atenção. Se você trabalha com PNL e não faz a regressão, você não vai apresentar um trabalho 100%. Você vai ajudar a pessoa em algumas coisas. Você vai fazer 3 terapias para diminuir um síndrome do pânico. Diminuir? Você pode resolver. A síndrome do pânico tem uma origem. Tem um problema emocional que dispara a síndrome do pânico.